Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arq Pode Tudo, porque aqui a gente pode tudo. E hoje a gente vai falar sobre gastronomia e arquitetura. Que relação é essa complexa e super importante que existe entre a gastronomia e a arquitetura? A gente está com dois convidados de peso aqui. Ilustríssimos. Muito maravilhosos. Um chefe de cozinha famosíssimo e queridíssimo, principalmente em Niterói. E a professora de gastronomia da UFRJ, dentre muitas outras coisas que ela vai mostrar aqui pra gente. Letícia Tavares, querida, obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês pelo Sejam convite. muito bem-vindos. Vocês querem falar rapidinho, porque a gente não soube falar o currículo de vocês, né? Que é imenso. Que é imenso. Fala, Lelê. Letícia, Lelê. Pros íntimos. Lelê, então, Lelê. né? Então, sou nutricionista de formação, fiz pós-graduação com Vicente em gastronomia também, mestrado em saúde coletiva e doutorado em nutrição, alimentação e saúde. Mas, assim, o que eu quero aqui é bater um papo mesmo com todo mundo sobre o que eu faço no dia a dia da universidade. Então, como nutricionista, mais professora do curso de gastronomia da UFRJ, dando uma disciplina que elas também não souberam falar o nome. Não, porque é muito complicado. Monstruoso. Organização Físico-Funcional de Unidades Gastronômicas, que é tentar relacionar a arquitetura com a gastronomia no dia a dia. Viu, gente? Muito obrigada pelo convite. Qual é a relação que tem? Toda. Tem tudo a ver. Né, Vicente? Fala aí o seu currículo tá também que... Então, gente, eu sou formado em administração e marketing, não tinha nada a ver com gastronomia. Depois eu fui para a Itália, onde eu me formei, onde eu fiz quase um mestrado em culinária italiana. Voltei para o Brasil, fui para a UX, lá para a Universidade de Caxias do Sul, onde eu completei o curso de chefe de cozinha. Tenho passagem depois por várias instituições lá da Itália, sempre voltava durante os anos para completar. A minha especialidade toda é a culinária italiana. E depois a gente ficou durante 13 anos coordenando a gastronomia de uma universidade aqui de Niterói, a Unila Salle, onde eu ministrei a pós da Letícia. Faz isso não, porque senão os outros vão ficar com isso. Não, cada um tem o seu melhor. Eu considero o Vicente melhor. E a gente ficou bem no mundo acadêmico bastante tempo. E agora a gente está aí, trabalhando na área e sempre se esbarrando no mundo arquitetônico. Esbarrando com arquitetura, né? Inclusive, conta pra gente rapidinho, né, como que você iniciou a sua marca, né? Então, através do Unila Salle, a gente sempre era convidado para ministrar workshops na Casa Design, uma mostra aqui de Niterói, que era uma mostra de arquitetos. E a gente dava o workshop sempre na cozinha principal da exposição. E eu fiquei durante os 2 ou 3 anos dando os workshops, sempre foi muito sucesso. E a gente ia conhecendo os arquitetos, né? E quando chegou em 2015, eu era muito conhecido aqui em Niterói como professor. Eu já tinha uma vida antes de ser professor no mundo gastronômico. Eu comecei na rede de hotelaria, então eu era cozinheiro nato, assim, trabalhava como chefe de cozinha e depois eu larguei tudo para ser professor. Então a minha vida ficou muito voltada para a faculdade. E eu queria abrir minha marca, né? Eu queria voltar a fazer meus eventos, eu queria abrir meu buffet. E eu escolhi justamente a Casa Design, onde em 2015 eu fui convidado para gerenciar o restaurante que tinha na exposição. E aí eu fiz todo um estudo de marca, todo um planejamento para a gente lançar a marca na exposição, onde eu fiquei responsável por todos os coquetéis das marcas envolvidas. E aí acabei conhecendo todo mundo do mundo da arquitetura aqui de Niterói. Todos os arquitetos te conhecem. Todo mundo me conhece, fiquei muito amigo. Acabava Ele nem é expansivo acabava o trabalho, saía para tomar chopp, ficava muito crocante com eles. Né? Então a gente levei os arquitetos da minha cidade lá do interior, teve muito amigo que foi arquiteto, como é que chama? Designer de interiores. E no meio disso tudo eu conheci a Daisy, que é a dona da Romanza, onde a gente se estreitou ali, a gente teve um relacionamento profissional muito grande, onde eu fiquei muito tempo trabalhando com a Romanza. Hoje a gente é grande parceiro. E esse meio ali,
Hoje, tanto que a Romanza, ela entrou em parceria comigo e ela fez o meu espaço, né? A gente tem um espaço hoje, um espaço de experiências gastronômicas, que é o Vicente Maia, onde a Romanza entrou de sola e ela colocou ali toda a marca dela. E a gente é muito feliz quanto a isso. Que legal, gente. A Deise é uma fofa, né? A Romanza é super parceira nossa também. Mas, gente, eu vou dar vou falar um pouquinho aqui antes de Letícia, que eu vou dar que eu até estava conversando antes aqui, que a minha vida com a arquitetura não começou aí. Começou na minha infância. Eu era do interior do estado e eu sempre gostei de desenhar. E lá a gente não tinha muita informação de faculdades que tinham de desenho. Então, como eu desenhava muito e meu hobby era desenho, minha mãe me dava papel, eu ganhava de presente papel, canetinha, lápis de cor. E eu sempre falei assim, então esse garoto vai ser arquiteto, esse garoto vai ser arquiteto, esse garoto vai ser arquiteto, que era alguma coisa ligada a desenho. Terminei meu segundo grau muito cedo e uma das vestibulares que eu fiz e que eu passei foi arquitetura. Não cheguei a cursar porque eu fugi da matemática, porque eu descobri que tinha muita matemática, muita área ali, né? E eu sempre fui muito de humanas e resolvi fazer publicidade. Só que hoje em dia eu vejo que a arquitetura, por mais que eu nunca tenha estudado, eu uso bastante na minha profissão. Hoje a gente tem, eu estava até falando aqui que eu tenho muita noção de espaço físico. A gente tem um projeto que começou há um tempo e hoje muita gente faz, que são nossas ilhas gastronômicas, a gente apelida como mesa de antipasto, onde a gente chega na casa das pessoas ou em locais de eventos que a gente não sabe o tamanho da mesa, a gente não sabe o tamanho do local onde a gente vai ter que dispor o tipo de tábua, o tipo de vasilhas, e a gente tem que colocar rapidamente ali na nossa cabeça e fazer um desenho mental daquilo ficar bonito no final da história. E a gente sempre desenha, né, através de uma área, a gente pega essa área e desenha aonde cada comida fica. Então, eu acho que isso já é uma arquitetura gastronômica, né? Até mesmo nos pratos que a gente cria. Sim, sim. Não, e essa visão espacial, ela é super diferenciada, né? Você precisa ter isso, né? Você chegar no ambiente e já localizar tudo, né? Isso aqui, ali. Não, tá safo, dá para fazer, né? Você tem que ter essa leitura rápida do espaço. Muito né? rápida, porque às vezes o evento, você tem ali 2, 3 horas para fazer o evento e até a montagem da mesa para você colocar item por item. As pessoas acham que é fácil fazer uma mesa de frios, fazer uma mesa de frutas, fazer, né, essas ilhas que a gente vê que fica bonito, botar a flor em determinado lugar, mas é tudo taticamente pensado, aonde vai entrar a dobradura do salame para o espeto do queijo. Então, é praticamente um joguinho de... É uma planta baixa ali. Exatamente. Você monta. Da comida, do prato. Da comida do prato. Elas estão preocupadas, né, com toda a planta, o espaço físico funcional da cozinha em si. E aí a gente sempre lembra que também não era só a cozinha, né? Quando a gente fala assim, organização, arquitetura de restaurante, o foco muitas vezes é na cozinha. Mas tem todos o restante no bastidor, né? Isso. Recebimento, área para o recebimento, para o estoque, né? A administração, porque tem um espaço para cozinha? Tem, mas onde você vai receber? Né? Tem toda uma legislação voltada para essa área também, né? Da Anvisa. Então é importante a gente lembrar, com aquele foco na cozinha e no salão, mas esquece dos bastidores também relacionados a qualquer serviço de alimentação. E é cheio de norma, né, Lelê? É cheio de norma. A sua matéria, fala de novo o nome. Então vamos lá. Espaço físico... Organização físico-funcional de unidades gastronômicas. Isso. Aí a gente apelida de OFF, né? Porque organização físico-funcional, OFF, porque facilita, né? Porque nem os alunos conseguem gravar o nome da disciplina. Que, resumindo, é uma planta, né? Você trabalha com planta baixa, né? Explicando o porquê de cada disposição, de cada equipamento, por que tem que ser em cada local. Né? Assim, uma das atividades, já no finalzinho do semestre, os alunos têm que fazer isso. A gente tem avaliação de planta. Então, assim, eu levo plantas
plantas originais no tamanho A0, né? Vou na gráfica, imprimo. Quer que dobre? Eu, por favor, eu não sei dobrar, né? Aí eles colocam na máquina que dobra sozinha aquela folha gigante. Aí eu filmo e mando para os alunos. Eles ficam impressionados. É o mundo paralelo da gastronomia. E eles falam assim, professora, mas eu tenho que aprender isso? Assim, não tem. Mas tem que ter uma noção, né, para poder discutir depois naquela equipe multidisciplinar. Então, assim, no final do semestre, o objetivo é que os alunos avaliem a planta de algum estabelecimento. Então, eles fazem uma visita técnica e aí fazem à mão. Tem aluno que já fez um curso técnico de edificação e aí faz em AutoCAD lindo, maravilhoso. Fica assim, olha, pé no chão, a gente não pode cobrar dos outros alunos isso porque a gente não está no curso de arquitetura. Exatamente. Então, eles fazem uma visita em um restaurante e aí desenham à mão. Ah, professor, mas como que eu vou ter noção de proporção, de escala, que eles aprendem isso na disciplina? Eu falei, gente, nem que seja mais ou menos. A gente tem aplicativo que consegue fazer essas medições. Mas no olho, qual é a proporção? Tipo, esse espaço aqui é quadrado, é retângulo, né? A largura é 2 vezes maior do que... A gente vai explicando mais ou menos assim para eles terem uma noção. E aí eles fazem um desenho dessa planta que seria a original. E aí o trabalho final é o quê? Pegar essa planta que eles fizeram a visita no restaurante. Se o local já tiver uma planta do arquiteto, ótimo, né? Eles ganham alguns pontinhos à frente dos alunos pela facilidade. E aí depois eles têm que propor as melhorias, o que eles fariam de alteração, e aí sim, desde lá da área da recepção até o salão, com base em tudo que aprendeu na disciplina. Né? E aí eles refazem a planta. Né? E aí tem alunos que vão tentar fazer à mão, em cartolina, outros criam maquete, outros fazem joguinhos para apresentar, né? Então assim, fica livre. Mas aí não é só o planejamento físico pensando na planta, né? Como não somos arquitetos. Então a gente vai desde a aula de ergonomia, né, para ver, será que a altura da bancada está adequada? Será que tem um espacinho, né, embaixo da bancada para encaixar o pé? Para você não ficar inclinado e depois com dor nas costas? Né? Como que você deveria abaixar para pegar uma caixa pesada? Né? Toda essa parte de ergonomia, acessibilidade, que a gente tem norma também da BNT específica de acessibilidade. É relativamente recente no Brasil, né? Então a gente tem diferença. Você vai construir do zero um restaurante, vai seguir isso aqui na norma. Não, você está adequando uma estrutura já existente, então são outros requisitos que você vai ter que atender. E aí, nessas visitas que a gente faz com os alunos, eles ficam observando isso também, que a maioria dos restaurantes não tem acessibilidade, que aí vai desde a rampa, será para você entrar, ou o espaçamento entre as cadeiras, porque aí a briga preciso de espaço no salão, preciso do giro, quanto maior o espaço no salão, quanto maior o número de cadeiras, mas e a pessoa com necessidade especial vai conseguir? Né? Então, isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração na disciplina também. É isso que eu ia perguntar. Quais são os erros mais frequentes que vocês identificam nessas avaliações que os alunos fazem, né? Dentro da cozinha em si, assim, prezando pela funcionalidade também, pela agilidade. Eu acho que um fluxo bem pensado, ele ajuda até mesmo no tempo de preparo que a pessoa espera, né? O seu prato. Quais são os erros assim, mais frequentes que são identificados? Com certeza. Acho que o Vicente vai completando, né? Mas na disciplina que a gente fala, a gente foca muito nos fluxos. Assim, fluxo de processo produtivo, mais fluxo de cliente, fluxo de funcionário, fluxo de matéria-prima, fluxo dos processos operacionais em si. Então, a gente vai dividindo todos esses fluxos e explicando como deveria ser cada um deles. No fluxo de produção, acho que o principal gargalo é não ter separado as praças. Né? Então, assim, o setor para pré-preparo, e esse setor de pré-preparo deveria ser separado de carnes, de vegetais, até para evitar a contaminação cruzada, que é quando encosta, né, bactéria de um alimento no outro, dando um exemplo assim, bem resumido. Então, a maioria dos lugares não tem, né, essa separação física, mas às vezes a gente não tem nem o espaço físico necessário para isso. Aí começa assim, muito utópico que está na legislação com o que a gente traz para a realidade. Aí o que a gente pode fazer então em relação a esse espaço físico tão pequeno? Primeira dica, trabalhar em tempos diferentes. Então, primeiro faz o pré-preparo da salada, depois vai fazer o pré-preparo da carne, né? Trabalhando no mesmo espaço, com toda a higienização pequena, né? Aí você começa né? a trabalhar com o fluxo da produção com o fluxo da produção e do tempo. Aí você tem que saber bem a receita, que aí a gente já dá o nome técnico de ficha técnica, né? Você tem que saber todo o passo a passo para ver o que é melhor a gente fazer primeiro, mas diante de um cardápio, às vezes com 50 itens, com 30 itens em um dia, em um espaço físico pequeno, será que eu preciso pré-preparar alguma coisa no dia anterior? Ou até na semana anterior e ter um espaço,
destinado a armazenamento? Você tinha comentado de freezer. Será Gente, que eu já posso desisti fazer de um fazer pré-preparo? Então, assim, Ou muita readequar coisa. o cardápio também, E acontece. é por isso que essa disciplina da Letícia é uma das mais importantes dentro da universidade. E às vezes o aluno só se dá conta depois que se forma, quando quer fazer algum tipo de consultoria gastronômica. Porque eu sempre falo isso, quando donos de restaurante, né, me procuram, e quando estão construindo ainda um restaurante, eu vou construir um restaurante. Então, eu gosto disso. Quando o cara, vou abrir um restaurante, me chama, do zero. Que aí eu começo a conversar com o arquiteto. Porque o ideal é a gente planejar o cardápio antes. O cardápio, ele é uma bússola para o dono do restaurante e para o arquiteto. Ele que vai definir, quando a gente fala planejamento de cardápio, não significa que eu já vou dar as receitinhas que o cliente vai escolher, né? Até o cardápio tem que mudar ao longo do tempo. Mas o planejamento do cardápio, ele é como se fosse um esqueleto e uma carteira de identidade do restaurante. É ele que vai definir qual é o espaço físico que aquele restaurante precisa ter para produzir. Ele que vai definir qual é o maquinário que aquele restaurante precisa ter para produzir aquilo que ele vai querer entregar para o cliente. Qual é o número de funcionários que ele vai precisar ter na cozinha. Qual é o tipo de fluxo que ele precisa ter de cliente, né? Será que ele precisa de um fluxo, que ele vai precisar de uma praça grande para ter várias mesas, ou ele pode ter uma praça menor para que o cliente fique mais tempo, ou o fluxo vai ser rápido no salão, né? Quando eu falo praça, são salões. Então, o cardápio é que ele define muito. Então, às vezes, o cara ele faz um caminho reverso. Ele contrata o arquiteto faz o restaurante, o cara ainda não sabe o que ele quer, ainda não sabe, ele não construiu uma identidade do restaurante dele. Aí depois que o restaurante já está pronto, a cozinha está pronta, o salão está pronto, ele vai contratar um profissional que vai ter que fazer o trabalho reverso. Ele vai ter que chegar lá, vai ver qual é o espaço que o restaurante tem, e vai ter que adequar um cardápio àquele espaço. O problema disso é quando o dono já tem um cardápio em mente e quer naquele espaço realizar aquilo que já estava em mente, e aquilo não é compatível. E aí descobre que deu tudo errado. Deu tudo errado. Aí não tem como. E assim, é o mais comum de acontecer, né? Porque, como eu tinha falado, assim, o histórico de restaurantes fechados, assim, 80% dos restaurantes brasileiros fecham nos primeiros 2 anos. E aí, às vezes, o investidor vê como uma oportunidade de negócio. Poxa, acabou de fechar, tá ali porta fechada, com maquinário, com tudo. Vou pegar e eu quero transformar em um restaurante italiano. Só que aí era um restaurante de comida japonesa. Então, assim, que é tudo frio, não tem lugar para fazer nada exatamente, quente. Que vai ter muito mais geladeira, banca... Né? Então, e aí? O que eu vou precisar fazer de adaptação? Será que é possível adaptar tanto no tempo que eu preciso quanto no recurso? Porque às vezes você investiu pra caramba para alugar ou para comprar aquele espaço e acha que já tem todos os equipamentos necessários, mas para aquele outro empreendimento, não para a proposta que você está pensando. Eu tenho vários arquitetos aqui que eu trabalhei, né, que eu já fiz consultoria junto, e que eles que foram meus anjos de salvação, e cabiam a eles a conversar com os próprios contratantes e tipo assim, olha, vamos mudar um pouquinho a sua ideia, vamos mudar, ou senão a gente vai ter que mudar de espaço, de local físico, né? Vamos para uma outra área para realizar o que você queria, porque aqui não dá, porque a gente esquece de entrada de lixo, saída de lixo, né? Entrada de pessoal, saída de pessoal, a gente tem entrada de cliente que tem que ser separado. Então eu cheguei num restaurante, Letícia, que eles queriam um tipo de cardápio todo sofisticado. E aí eu até estava falando bem assim, gente, não dá, porque a geografia, né? Já falo assim, até a geografia não estava ajudando. O espaço físico não ajudava e a geografia também não ajudava. Por quê? Porque era perto da praia. E aí eu falava bem assim, gente, como é que vocês querem um cardápio em que eu tenha vários frufrus, né? Frufrus que a gente fala assim, querem várias nuances dentro do prato, você quer várias finalizações, várias telhas, vários brotos, em que quando o cara sair e ele vai andar, né? O piso ele é todo cheio de escada, o prato já vai mexer,
Fora que ele vai entrar num corredor, o vento vai chegar, não vai chegar uma folha, um brotinho na mesa do cliente. Então você esquece esse tipo de comida aqui. Sim. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Nossa, Entendeu? que difícil pensar nesse detalhe, isso, né? Às vezes tem que estar a gente tem que alinhado com o pensar espaço, nisso. com o local. Que até o levar do garçom, de repente, se você tem um ressalto, se você tem muita rampa, se você tem monta-carga, se a sua cozinha é em cima e você tem que descer e você não tem nenhuma praça de finalização embaixo, isso tudo vai gerar mudanças dentro do seu cardápio. Isso tudo é voltado para a arquitetura. E aí é muito importante, que eu friso muito com os alunos, a equipe multidisciplinar, né? Então o Vicente fala assim, aí eu converso com o arquiteto, que aí leva para o dono, para o gestor, para o empreendedor, e aí às vezes precisa também do auxílio do engenheiro, porque tem coisa que o arquiteto sabe, mas não tem a noção do dia a dia, né? Vicente deu o exemplo do monta-carga. Às vezes você tem uma escada e a cozinha lá em cima. E aí, ele, no dia a dia, sabe o sacrifício que é ficar subindo e descendo escada, carregando comida para cima e para baixo, risco de acidente. Né? Então, assim, a importância de montar carga. Quanto custa? Qual é a posição? Vou ter uma cozinha para finalização embaixo? Né? O monta-carga vai ser só para levar o prato já pronto e a louça suja vai ser no mesmo? Tem uma energia chegando para esse montar. Tem uma energia chegando lá. Pensa se o monta-carga enguiçar. Tem que ter todas as opções. Falta luz, enguiça. Né? Verdade. Então você tem que... Então, você, na disciplina, né, a primeira aula fala, olha, não vamos fazer arquitetura, não é o objetivo, mas a gente tem que estar apto a discutir com uma equipe multidisciplinar para mostrar a importância das coisas que só você, como cozinheiro, como futuro chefe, como gastrônomo, vai saber que tem o dia a dia da profissão. Eu acho que todo mundo que tem vontade de ter um restaurante, queira abrir um restaurante, ele tinha que primeiramente fazer uma reunião com o arquiteto e com o chefe de cozinha dele. Juntos. Eu acho que o chefe de cozinha tem que participar do projeto em si. Entendeu? Porque muitas vezes a mentalidade do empreendedor eu vou ter um salão maior para receber mais clientes, para ter uma lucratividade maior, e nisso a cozinha fica menor, de repente, aí você não consegue ter todos os processos, tudo que é necessário ali para fazer uma funcionalidade bacana, né? Eu imagino que isso deva acontecer bastante. Esquece, a cozinha às vezes é a última a pensar. Exatamente. Eu já vi gente com um espaço físico de uma cafeteria querendo ser uma churrascaria. Porque você começa pensando em um tipo de negócio e talvez não dá tão certo e você fica desesperado, vai tentando adaptar o seu cardápio para mudar o público, mas não tem estrutura para isso também. Exatamente. Então tem que ter pé no chão na hora de conseguir linkar, né, o que eu quero de cardápio com o espaço físico que eu tenho e com recurso financeiro, né? Porque na disciplina a gente fala, gente, o céu é o limite, a gente não tem limite orçamentário, se você derrubar aquela pilastra não vai cair, portanto que você organize o fluxo, a gente não é arquiteto, né? Então assim, na real o arquiteto vai fazer o cálculo, o engenheiro vai fazer, não, vai cair sim, mas o que a gente junto pode pensar de mudança para a estruturação melhor desse espaço? E agora, gente, a gente está falando só dessa parte operacional, né? Esse link entre arquitetura e gastronomia. Agora a gente também tem que pensar na parte estética, que tem muito de arquitetura, né? Letícia sabe que Letícia fez o curso de gastronomia, né? Vivenciou isso e sabe que uma das maiores dificuldades hoje em dia dos alunos de gastronomia e também dos professores é justamente o empratamento, né, Letícia? É você apresentar aquela comida. Ensinar receita é o de menos. Agora, como você apresentar a comida, como você ensinar ao aluno a ter o senso de estética, porque tem gente que tem... A gente sabe que a estética ela é muito subjetiva, né? Às vezes tem gente que nasce, tem gente que tem que aprender. Né? Então, é difícil você ensinar. Hoje em dia a gente tem técnicas aí que a gente até se utiliza de técnicas de fotografia. Eu sempre falo que o prato é uma tela, o prato é uma planta, né? A louça é uma planta, mas que você precisa utilizar dessa visão espacial para você colocar a comida dependendo dali do que você escolhe. Sim, né? Isso eu tenho uma pequena visão porque eu assisto MasterChef. Isso. Aí
Eles queiram me matar. Mas às vezes você bota um prato bonito, né? E a Isso. comida vai ficar linda ali. Eles botam o prato errado já. Mas destrói não tudo. só isso, porque às vezes você coloca um volume de comida num prato que era só você trocar o plano. Às vezes você está botando num prato redondo e aquela comida fica melhor num prato quadrado, né? Numa superfície de utensílios quadrado. mesmo, né? Ou de repente você coloca num prato retangular e que aquela, em vez de você esteticamente você colocar ela na horizontal, você apresentar ela na vertical, né? Você tem toda uma parte de altura onde você constrói. A gente tem ali, isso vai até numa parte de comportamento, de psicologia do consumidor, que vocês, não sei se vocês perceberam isso, o consumidor, a gente tem um senso de imponência. Vou dar um exemplo para vocês, e isso leva muito para a arquitetura. Se vocês forem numa sorveteria, vocês duas vão numa sorveteria, aí vocês vão pedir, eu vou pedir um sorvete, eu quero 4 bolas de sorvete, e você vai pedir 3 bolas de sorvete. A sua bola de sorvete vem as 4 na forma horizontal. Você vai lá pedir coco, chocolate, ameixa e morango. Ela vem ali todas em fileiras para você. A dela vem numa taça, só 3 bolas, tem muito menos do que a sua, mas ela vem com um tubete, vem com um biscoito, vem com frufru em cima e quase bate no queixo dela a altura. Você vai olhar para a sua e vai olhar para a dela e você diz, nossa, a sua é bem maior do que a minha. Você vai ficar constrangida. Por que a sua é baixinha? Até o outro do lado não vai olhar para a sua do lado. Isso é psicologia do consumidor. Eu tenho que concordar, porque isso sempre acontece você vai com os olhar, drinks. exatamente. Isso é um caso sério. Às vezes eu Você peço vai pra olhar exatamente. Por que é grande? Assim, Aí você olha aquele drink imponente. Eu quero aquele bonitão. Isso é altura. Bonita. A gente precisa trabalhar a altura dentro da estética do prato. Verdade. Isso tudo é arquitetura. Incrível, né? Hoje em dia eu trabalho dentro do museu, a gente trabalha no MAC, né, no Museu de Arte Contemporânea, e eu sempre falo, gente, a gente trabalha lá, o nosso princípio hoje é a desconstrução dos pratos, né? A gente repaginar clássicos da gastronomia brasileira. Então é desconstruir de alguma forma, mas na verdade dando a impressão de que a pessoa está dentro do Museu de Arte Contemporânea. Sim. Então o que vai levar aquela pessoa a comer um bobó de camarão de um novo jeito, mas com a apresentação de que ela está dentro de uma roupa nova, né? Qual é a arquitetura que eu posso colocar naquele prato ali para que vai remeter ao nosso museu? Então, eu acho que arquitetura e gastronomia estão super ligadas. Tem design, né? Do visual é muito importante, né? Hoje em dia existe nessa parte de food designer, né? De essa preocupação enorme com a estética de apresentação de pratos São os mesmos conceitos, né? De harmonia, de proporção, de adequação. De cores. De desejo, do que né, é atrativo, né? Exatamente. A gente escolhe, quando a gente sai, né, pra almoçar, a gente escolhe o drink pela foto. O não sabe nem o que tem. Eu quero esse bem bonito. Mas conta bem. Então vai ser o visual do prato montado, o visual do salão definido pelo arquiteto, né, por toda a equipe. Então isso vai fazer toda a diferença mesmo para conquistar o cliente. Não, e fora, como a arquitetura também vai definir o cardápio. Porque o que acontece aí? Como o cardápio ele é uma identidade do restaurante, ele tem que estar linkado com a própria arquitetura do local. Sim. Você não vai chegar num lugar super chique, né, super transado, super bem decorado e vai comer uma feijoada. Não, feijoada até, mas, por exemplo, sei lá... Não depreciando, eu não gosto de depreciar, não é cozinha, mas é o tipo de cozinha, mas é uma, sei lá, uma comida de rua, vamos supor. Churrasquinho. Um cachorro quente. Cachorro quente. Tá. Entendeu? Um hot dog. Sim, não combina. Não combina, entendeu? Não combina com o seu espaço físico, entendeu? E o cliente até nem vai entender aquilo.
A arquitetura do lugar já te remete, de repente, no que você vai. Imagina você passar numa rua cheia de restaurante, que você não conhece. Você vai viajar para um lugar. Você vai ver aquele tipo de restaurante ali. O restaurante, a arquitetura do restaurante já vai te dizer que tipo de restaurante é aquele. Exatamente. Se é um restaurante com uma gastronomia X, se é um lanche rápido, se é um café, se é uma comida de rua, culinária se é uma oriental, você vai ter um facilmente visual identificado. Você imagina se você chegar num restaurante que está todo ligado com barcos chineses, com dragões chineses, e você chegar lá e tem pizza feijoada. Mas que entendeu? Acontece pra caramba. É aquele desespero do gestor que não está conseguindo atingir o lucro desejado. Então, assim, abriu originalmente, na hora do almoço é um restaurante aquilo, e aí viu que começou a não dar ibope, aí à noite coloca pizza, rodízio. Aí tem restaurantes assim aqui. Aí inclui depois junto uma comida japonesa, e você depois no final vai ter pizza de picanha, porque sobrou a carne do almoço. Isso rodízio acontece. de caldinho. E aí, aí seu restaurante começa a perder totalmente a sua identidade, e tanto a sua arquitetura quanto o seu cardápio vai para o água abaixo. Porque você está num lugar que está com a lanterna japonesa e você está comendo arroz e feijão. Porque a experiência conta muito, né? O ambiente imersivo te traz ali para uma história. Hoje em dia todo mundo sai para a experiência, senão você pede em casa. É verdade. Né? Você ainda tem hoje um cara que vai para um restaurante, ele não quer só comer. Né? Hoje a gente tem uma preocupação, porque os donos de restaurante, eles tiveram ainda mais depois da pandemia, né? A gente teve uma readaptação, porque o pedir em casa, né? Pedir, estou com fome, vou comer, ponto, eu peço em casa. Vou sair para ter uma experiência, para ter um momento legal, para eu encontrar, eu não vou só comer. Eu quero ir para aquele lugar que tem aquela vista, que tem aquela cadeira, que tem aquela mesa, que tem aquele astral, que tem aquele som ambiente, que tem aquele visual. Então é um conjunto, todo, né? Então, quer dizer, é uma arquitetura casando com a comida, sempre. Totalmente. Né? Senão a gente vai começar a pedir em casa e não vai sair de casa mais para nada. E aí, né? E, por exemplo, eu vou botar o exemplo aqui de Niterói. A gente tem alguns restaurantes, é muito comum, eu acho, aqui em Niterói, não sei se vocês concordam, tem uns restaurantes que ficam 2 anos e fecham, né? Tem essas coisas assim. Você acha que tem muito disso, assim, que a pessoa não se preparou? Com certeza. Mas aí não é só Niterói, não. É Brasil e mundo. Isso é Brasil e mundo. E, no geral, é a falta de administração até. Né? Então, não é só pensar na arquitetura, né? É o conjunto gerencial como um todo do empreendimento. Sim, não só financeira. Eu vou te falar, eu fiz administração de empresa. Eu acho que tinha que ter um curso voltado só para administração de restaurante, porque ele é totalmente diferente. Eu acho restaurante uma empresa muito difícil de se administrar. É muito difícil o negócio. E aí, falando até um pouquinho, então, né, do curso de gastronomia da UFRJ, que a gente fala que é o diferencial do curso, né? Assim, você fazer o curso de bacharelado, 40 anos em uma universidade pública de gastronomia, a gente tem outros mais curtos, inclusive. Então, a grande diferença é a carga horária de gestão. Então, assim, 60% da nossa carga horária é gestão. Gestão de serviços, gestão de pessoas, gestão contábil e financeira 1 e 2. Né? Então, assim, a nossa carga horária é muito maior, não é só a prática na cozinha. Né? Então, o administrar para tentar não fechar antes de 2 anos. Além de toda a parte de história, cultura, saúde, que o curso está dentro do Centro de Ciências da Saúde, mas é muito voltado também para a administração. Então, logo no começo, quando você falou, eu fiz administração, que não tinha nada a ver com gastronomia, eu falei assim, nossa, chegou a doer, que não tem tudo a ver com gastronomia. Não, hoje em dia eu vejo. Eu sou professora do eixo gestão de serviços, não consigo imaginar gastronomia sem a gestão. Quando eu fiz administração, eu falava bem assim, ai meu Deus, não era isso que eu queria. E eu pensei que eu não ia mais ter administração na minha vida. E hoje, graças à minha formação, tanto que quando as pessoas falam bem assim, porque é muito importante, até eu falar, eu vou até fugir um pouquinho do assunto de arquitetura, mas alguns cursos, né, Letícia, você sabe disso, que não existe, gente, curso hoje que você vai fazer e você vai sair chefe de cozinha. Você vai sair cozinheiro. Não existe isso aqui. Chefe de cozinha é um cargo. Eu só sou chefe de cozinha quando eu estou chefiando a minha cozinha ali naquela hora, na minha equipe. Quando eu saio de lá, por exemplo, aqui, eu não sou um chefe de cozinha, eu sou um cozinheiro.
né? Eu aqui falando para vocês. A minha profissão, quando alguém me pergunta, o que você é? Eu sou um cozinheiro. Eu sou o chefe de cozinha quando eu estou lá na minha equipe, lendo minha comanda, administrando aquela cozinha. Eu não posso falar que eu sou chefe de cozinha quando eu não tenho nenhuma equipe para chefiar, né? O que acontece aí com esses cursos. Então, quando eu tenho um curso e que por isso que o UFRJ é importante, como não me dá nenhuma estrutura para eu administrar o negócio futuramente, como não me dá um embasamento de ser um administrador daquela cozinha, eu não posso crescer como chefe. Né? O chefe, hoje em dia, exerce muito mais um cargo administrativo do que um cargo operacional. Né? Muitos chefes hoje quase não cozinham. Eu, dentro das minhas consultorias, eu quase não cozinho, para te falar a verdade. É muito mais um controle, é muito mais um controle, é muito mais uma criação de cardápio, é muito mais um gerenciamento mesmo, do que eu estar lá na boca do fogão. Entendi. Entendeu? Então, é uma ilusão. É uma ilusão dizer alguém que existe chefe de cozinha. Por isso que quando alguém fala bem assim, o que eu devo fazer? Eu falo, olha, ou você faz uma universidade tipo a UFRJ, ou você faz uma faculdade de administração e faz um curso técnico de cozinha, que vai te dar um embasamento maior. Na Europa não existe faculdade de gastronomia, né? Existem escolas de gastronomia que são voltadas para o mercado de trabalho, onde para você completar o curso, você sai do curso e vai ter que trabalhar no restaurante, que é para você ganhar o time de cozinha que a gente chama. E é que aqui falta isso, eu acho. Né? Um estágio, mas um estágio curto, muitas vezes. Uma coisa para você ganhar o diploma, né, você tem que vivenciar. Não adianta você se formar lá, fiz um cursinho de chefe de cozinha, mas ter um cartão, aí os alunos que a gente vê, né, faz um cartão, sou o chefe. Não existe isso. Muita aula teórica ou na cozinha, mas assim, um ambiente totalmente controlado. Então, assim, com o Vicente Maia comandando a cozinha, já com os melhores insumos, te dando a ficha técnica, a receita direitinho. Mas e no dia a dia, né? Que o calor de 50 graus lá fora, o filho do funcionário que ficou doente, então ele faltou, como que você vai adaptar isso no seu dia a dia? Esse time, essa experiência de dia a dia, a maioria não tem, né? Exatamente. Então, e aí a gente... É importante falar sobre isso. Lógico, maneiríssimo, sobre essa diferença e por conta dos Masterchefs da vida, as pessoas acham tem uma glamour muito grande na nossa profissão. E aí as pessoas esquecem, né? As pessoas falam, é sorte, né? Eu já passei muito perrengue, eu passo até hoje. Saio de casa com um carro cheio, com um monte de coisa fazendo evento, volto de madrugada, carregando, a gente entra por falta dos fundos. Na verdade, a gente é um profissional de serviços, né? A gente não é serviçal, nós somos prestadores de serviços, que é diferente também, que as pessoas confundem muito, principalmente clientes de restaurantes, né? Então, a gente não é serviçal, nós somos prestadores de serviços, que fique bem claro. E é uma coisa assim, do dia a dia da profissão, né, que eu gosto sempre muito de frisar, o profissional da gastronomia vai estar ali trabalhando enquanto as pessoas estão se divertindo. Né? Então, né, às vezes muitos jovens vão começar o curso de gastronomia com aquele ideal Masterchef, aquele Masterchef que saiu e hoje em dia tem vários restaurantes. Né? Então, assim, eles ficam achando que vão alcançar... um milhão, né? Exato, como a grande maioria das profissões, gente. Você conseguir se destacar é muito difícil. Lógico. Né? Mas assim, não vai achar que vai entrar num curso técnico, num bacharelado e vai sair Masterchef famoso... Que não é, né? Vai ralar muito. Tem que ralar muito. Na verdade, a cozinha ela é uma hierarquia, né? Se você for para outros países, você sai de um curso desse e você pode ter feito lá o Master of the World em gastronomia, que você vai sair para descascar batata. Você vai descascar batata. Quando eu saí do meu curso, o meu chefe me deixou uma semana limpando o prato, porque ele falou que eu precisava aprender a limpar prato antes de entrar na cozinha. Depois eu descascava toneladas de camarão. Depois eu desfolhava toneladas de alecrim. Então, quer dizer, é todo um caminho, né? É uma hierarquia a cozinha. Só que o que acontece hoje é que esses programas aí queimaram muitas etapas. Então, um aluno hoje, principalmente de graduação, né? Eu falo isso, que eu tenho experiência com isso, até mesmo de cursos, eles acham que eles acabam e falam assim, não, eu sempre falo que é a febre Atala, né? É a síndrome do Atala.
Porque os alunos chegam, é impressionante, né, Letícia? A gente vai na aula teórica, tá todo mundo querendo aprender a aula teórica. Quando mete o domo é a cambuza, é o uniforme. Aí tem a febre atala. Parece que eles já sabem tudo, Dr. Google, já vê MasterChef, já não quer mais, já sabe pegar na faca. A pose já muda. Então, quando eles se formam, então, já é o Ratatouille maior, entendeu? Então, eu acho que falta isso, falta essa coisa. Por isso que eu saí dessa área, gente, e hoje eu tenho um espaço que é para minha cozinha terapia. Né? Hoje eu cansei um pouco, deixo para a Letícia agora, né, essa parte de graduação, e hoje eu voltei. Como eu trabalho muito, eu formei muita gente aqui em Niterói, eu trabalhei muito tempo ligado à formação de mão de obra, antes não só na graduação, mas até a gente, né, trabalhou muito em projetos sociais, formando meninos. Hoje a gente tem meninos aí, né, como chefe do Palácio Itanhangá, tem gente no Fazano, meninos carentes que estão trabalhando no Copacabana Palace. Isso era um trabalho árduo. E aí a cozinha parece muito gratificante, né? Mas aí a cozinha parece fica um pouco mais difícil. E a gente trabalhando em restaurante o dia inteiro, que é um trabalho também árduo, e eu falo, não, eu preciso voltar às minhas origens da minha cozinha terapia, daquela cozinha mais branda. Então hoje eu montei um espaço. Vai muitos arquitetos, vai lá, convido os arquitetos aí, aonde a gente lindo, tem... uma delícia, propaganda do espaço. Eu ainda não fui, tô guardando convite. Já está convidado. Tá bom. Aonde a gente faz um bate-papo, na verdade a gente vai cozinhando junto, é tudo regado a vinho, então a gente cozinha bebendo vinho. A gente adora. Né? A gente e pode alugar o espaço também para fazer um evento para vocês. Quero fazer um evento, um jantar com a família, com os amigos, quero tal tema. Quero comemorar um ano do podcast. Faz lá. Pode fazer lá. Pode gravar um podcast lá. Aí temos que levar essa estrutura. Será que levar a estrutura lá para gravar o jantar lá. E aí a gente faz uma cozinha mais branda. Que essa escola eu copiei, na verdade, não foi uma ideia minha. Eu copiei de umas idas minhas para a Itália, onde eu fui numa escola que chamava Escola de Augusto, lá em Vicenza, e também de uma senhorinha que eu peguei umas aulas lá em Firenze, aonde era uma conversa na cozinha, um papo de cozinha. Isso vai virar programa daqui a pouco no YouTube, já estou dando spoiler. Tá? A gente está com a produtora lá para virar programa. E é um papo de cozinha onde a gente cozinha pessoas que estão interessadas em cozinhar, pessoas que estão interessadas em comer, não? Não, tem gente que vai só para comer e beber, gente. Só comer. Tem gente que vai só para comer e beber. Tem a bancada para ele produzir, mas tem uma mesa enorme. Que fica todo mundo em volta. Tem gente que vai só para beber vinho. Mas tem gente, engraçado, tem gente que vai para aprender, sabe o quê? Justamente a arquitetar, né? A cozinha de casa. Isso é engraçado falar, porque aí a gente volta para o link da arquitetura. Sim. De tipo assim, tem gente que quer ir lá aprender a justamente os processos, né? A você, tipo assim, aprender a fazer um almoço para a família de uma maneira mais organizada e mais rápida. As etapas, aprender. Claro que a gente faz de uma forma muito mais simples do que de uma universidade. Temos esperança, né? E aí a gente, de uma forma mais estética de apresentar o prato. Que legal. Principalmente pessoas que têm criança, de tornar o prato mais bonito para a criança, divertido para a criança comer. Que massa. Entendeu? Se a gente muda ali o designer do arroz e feijão, de alguma forma, a criança aprende a comer melhor. Que bacana. Então é bem bacana. E você ali. dá aula nesse seu espaço? Dou aula, faço tudo, minha filha. O que você quiser. Dá aula, faz consultoria, faz evento, consultoria para arquitetos. Crocante é multi. Crocância, tudo. Né? Tem vinho agora, Vicente Maia. Gente, eu fiquei sabendo. Olha só. Tem tudo Seu agora. Vinho, nosso vinho. Uau.
Podia ter trazido, né? Pra É gente verdade. beber aqui. Mas Eu ia tempo, falar, né? mas parei aqui, porque a Natália falou. A Lelê comentou, né? Ah, tem um vinho, quem sabe ele leva um vinho. Esqueci, eu fiquei cheia gente, de esperança. esqueci. E a gente falou assim, não, porque a gente pode levar uma bebidinha, petiscar alguma coisa, você providencia dos seus alunos. Aí eu fiquei pensando, mas como que eu vou levar coisa pra gente Ela tá de férias, eu tava hoje, eu tô de no férias MAC, na gente, universidade, mas eu fiquei tava no pensando, MAC poxa, mas a gente vai levar coisinha pra ficar comendo enquanto tá falando e conversando. Não, Mas é. os vinhos, falei, talvez o Vicente possa trazer. Eu também Podia não ter lembrei de trazido o falar. vinho. Podia ter como trazido você. o vinho. Não, mas vai lá, ele tá? tava no O meio de um convite tá- evento, não é isso? hoje a gente tá aí com uma Cheio de banda de coreano, de Ai, K-pop aí, verdade. internacional. Tá indo, vou voltar pra lá pra fazer o jantar deles. Então tá na correria. Estamos. Que Sempre, massa. né? Quando que É vocês correria não da tão? gastronomia, né? Com certeza. Isso. Então eles vão lá pro MAC hoje. Não, agora eles vão pro Bonaceiro. Gente, todos os restaurantes de Niterói têm Não, um não dedinho, são ou já todos. tiveram um Não dedinho do Ai, Vicente. gente, vai. Mas a gente tenta. Um dia. A gente tenta. E para falar em arquitetura, até tem um projeto novo lá no Rio acontecendo, que é um restaurante que está num casarão, que a gente também está colocando o dedinho lá, que é em frente ao Jardim Botânico, bem bacana, um casarão super antigo, vai chamar Empório 1839, que Nossa, é bem que legal. A arquitetura dele tá incrível. E você tá nesse projeto? E aí conseguiu fazer a adaptação da estrutura da cozinha pro dia a dia, lá- porque a lá tá casa é sinistro. super antiga, É, né? lá De 1839, provavelmente. Né? Bem bacana. Que máximo, Pois né? é, eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber a opinião de vocês. A gente estava falando sobre estética, sobre ser um ambiente imersivo, sobre ter uma experiência. E aí, pensando sobre as pessoas, né, que trabalham ali, o que vocês acham em relação à estética da cozinha? Ela precisa ser uma cozinha inox, branca, sem nenhum tipo de estímulo? Ou talvez seja uma boa ideia também criar um ambiente agradável e estimulante para quem trabalha, para quem está lá nos bastidores servindo e suando, O que né? vocês acham? Vocês que estão lá dentro. Então, vamos lá primeiro. Tem dois lados, Tem né? dois o lado lados. da legislação. Exatamente, eu ia falar isso. Né? Mas Letícia fala melhor da legislação. Por Não, exemplo, mas deixa eu só falar porque que eu estou perguntando isso. No meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, eu fiz um restaurante. Era um restaurante lindo, imenso, maravilhoso, incrível. E a minha cozinha foi super simples. Inox, branca e tal, com as regras ali. Mas não tinha nenhum estímulo. E foi a única coisa que foi pontuada, foi, olha, essa cozinha é feita para pessoas também. E eu fiquei pensando, né? Pode ser que ele tenha razão. E aí eu queria ouvir de vocês se isso funciona. então, o que acontece? Para te falar a verdade, agora eu vou até falar um pouco do árduo trabalho de um cozinheiro. As pessoas não sabem. A gente trabalha aí cerca de, não são 8 horas, muito mais, em pé, dentro de uma cozinha. Já foi comprovado que o estresse de um cozinheiro é equivalente a um médico de UTI. Tá? Porque você tem a pressão do salão, você tem a pressão dos clientes. E engraçado que a pandemia mudou muito a característica do cliente. Parece que as pessoas estão mais nervosas, não sei o que aconteceu. E é uma pressão impressionante, porque aquele prato tem que sair em determinada quantidade de tempo, às vezes o volume é muito grande, você tem que dar conta daquilo As tudo. pessoas estão mais impacientes. E as pessoas estão né? super impacientes, e não só as pessoas, como os trabalhadores também. Então, além de você estar mais cansado, você está dormindo mal, você tem todo um acúmulo de fora de casa, e você chega numa cozinha que, na verdade, tem que estar dentro do padrão das normas, que se você for para dentro do padrão das normas, você vai encontrar essa cozinha que você falou aí. Talvez não com... Branca e inox. E assim, não necessariamente branco, né? Porque todo mundo acha que a cozinha tem que ser branca e de inox. Não, em nenhum lugar tem escrito isso, que a cor tem que ser branca. Né? Na verdade, é branca para a gente ver que tá limpa. Pela Isso, mas não asepsia. precisa ser necessariamente branco. O piso, a grande maioria das vezes, não vai ser um piso branco, vai ser meio um areiazinho, leitoso. Não é branco, inclusive. Sim, né? sim. Assim, o inox pela facilidade de higienização. Limpeza. Né? Isso com certeza. Então, assim, acho que muito mais do que pensar no visual, qual seria a sua ideia? Botar uma cor, botar um enfeite, um adereço na cozinha, talvez? Não pode, né? Assim, Não por pode. legislação. Nenhum tipo de cor estimulante, alguma coisa
Nada. Porque assim, o trabalho já é 12 horas, puxado pra caramba, com a pressão do salão, com a temperatura, como eu tinha falado, super alta. Você vai colocar mais alguma coisa pra estimular? Não, Acho a que a ideia gente pode... Seria talvez, acalmar. pensar, talvez, não nessa Exatamente parte de isso. acelerar a pessoa por uma cor que vai Acalmar. colocar na parede, mas o que será que eu consigo trazer de conforto? Porque Isso. é muito Exatamente. exaustivo. O estímulo que eu falo é exatamente nesse Mas aí sentido. o conforto No não conforto. vai ser pela cor da parede. Vai Você- ser, será que a iluminação está batendo diretamente na minha vista? Ou então, será que a iluminação está atrás de mim e eu estou fazendo uma sombra quando eu estou cortando? E aí eu tenho muito mais risco de problema de vista, de ficar cansado. A altura da minha bancada está adequada? Porque o Exatamente. ideal, o melhor dos mundos seria o quê? Ter bancadas de alturas diferentes. As pessoas têm alturas diferentes. Sim, né? Mas isso é inviável no nosso dia a dia. Então, talvez, no máximo, assim, uma área que você vai ter que colocar uma força, né? Na padaria, massa, sovar, uma bancada, às vezes, um pouco mais baixa, que vai fazer a força com o seu corpo. Uma ilha para finalização, a bancada poderia ser mais alta, mais próximo da sua visualização. Mas é coisa que no dia a dia a gente não encontra, que traria muito Não conforto encontra. para o funcionário. O recuo do pé é o clássico. Não, mas tem uma parte de você encostar, né? De você Isso. deixar, você ter uma hora que você consiga Não é nem espreguiçar, sentar, não é é sentar, apoiar. você apoiar a sua coluna, você Apoiar o deixar, você pezinho ali apoiar pra o dar seu um- pé. a gente tem Vou dar um duas exemplo meu, tá, opções, gente? é. Eu tenho 45 anos. Em 2007, eu tive que operar, botar um espaçador na minha coluna, porque o trabalho, 10, 12 horas, quando é a minha época que eu comecei, cheguei a trabalhar 15 a 16 horas por dia, Em pé. abaixado, e Um minha coluna solado foi pro também, espaço. às vezes, muitas vezes, não minha coluna foi pro adequado. espaço. Hoje eu sou todo errado de coluna. E é isso, é justamente você ter eu acho que o bem-estar do trabalhador poderia ser nesse caso, porque a gente não pode, qual que a Letícia falou, por conta da legislação. Mas até assim, pensando em legislação, quando a gente pega a NR, né, Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho de Ergonomia, vai dizer que toda atividade que pudesse ser feita sentada deve ser feita. Então, assim, será que realmente tudo que o cozinheiro faz tem que ser em pé? Vicente falou assim, ficar lá descascando o camarão. Ele não precisa ficar sentado em uma cadeira confortável para ficar batendo papo com um colega. Mas, às vezes, um banquinho inclinado, um selim, que ele vai descansar um pouco uma perna, a outra, apoiar, já vai trazer um benefício enorme. Mas E, isso assim, não pode? Pode e deve. Está na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Só que se a gente não vê, eu vim em uma cozinha, que era cozinha escola de restaurante universitário. Mas não tem no dia a dia, que seria simples. O que eu acho também, a parte que a gente vê em muitas cozinhas é a parte de ventilação e a parte de iluminação. Eu acho que a cozinha as cozinhas tinham que ser mais abertas, né? Porque às vezes você coloca a cozinha lá no canto, é um cubo quadrado fechado que você não tem Muito acesso a quente. nada. Você não sabe se está chovendo, se está trovoando, se está Mas aí isso é super difícil, porque é a grande realidade. Shopping. Então, não tem uma janela, a cozinha não de tem shopping não tem janela. Né? Você vai ter um corredor interno que vai ser de circulação de funcionários de diversos restaurantes. Como você vai fazer isso? Aí é trabalhar a equipe multidisciplinar, que às vezes não vai ser só o arquiteto. Bota vai televisão de LED com Vai ter- passando o filme. Vai ter... Uma Bota imagem televisão de uma árvore de uma praia. Aí o que vai ter, gente? Vai ter o quê? Aquela equipe, a pessoa responsável por fazer todo o planejamento de exaustão, de ar-condicionado, que não vai ser o cozinheiro. Muitas vezes não vai ser só o arquiteto, vai ter uma equipe para fazer isso multidisciplinar, para ver qual vai ser a melhor coifa, qual vai ser o melhor exaustor, o ar-condicionado. Posso ter ar-condicionado na cozinha? Pode e deve. Mas e o custo disso? Manutenção é muito quente. Né? Qual máquina vai aguentar ficar funcionando? Mas aí você pode escolher alguns setores para instalar ar-condicionado. Sobremesa, coisa muito delicada, chocolate, uma parte de carnes que pode ter uma contaminação muito grande. Então, assim, isso é importante que a gente pode adequar e trazer um conforto para um funcionário, e não, como eu falei, aquela parede colorida com uma TV de LED. Se for perguntar, o que você prefere? Uma ventilação, um exaustor, um ar-condicionado numa posição, ou uma TV ou uma janela? Passando o jogo. Vai preferir, porque assim, no dia a dia vai ser aquele calor exaustivo. Então, assim, se já se marcar assim, o que você prefere na sua cozinha? Seria uma ventilação, um banquinho para apoiar, né? Então, isso com certeza vai fazer muita diferença para a saúde do trabalhador e, consequentemente, para a qualidade do serviço. Né? Vai refletir lá no prato bonito, com a estética que o Vicente falou, que vai chegar para o cliente. Arquitetonicamente, né, quando a gente fala, por exemplo, uma boa iluminação, por exemplo, a iluminação branca, aquela é iluminação de atenção, né? Que você tem que ficar atento, você fica
mas... Só que é estressante também. Super. É igual de Hospital. De hospital, né? Então, é uma coisa que deixa estressante. Então, a gente sempre, quando trabalha iluminação, a gente tenta diminuir a luz, né? Então, e lá não pode. Então, a gente fica pensando, né? Como minimizar os danos, né? De quem trabalha lá dentro. Então, a gente também fica pensando o que a gente pode fazer. Mas eu acho que é mais ergonomia mesmo, né? Acho que basicamente Demais seria através é o que não tem da que ergonomia. fazer. Isso. E atender as normas, porque assim, também atendendo as normas já vai melhorar muito, tanto para o funcionário, quanto para o gestor, quanto para o cliente, né, em termos de qualidade como um todo. Verdade. Nossa, que é ter 2 professores falando com a gente. Maravilhoso. Né? Top. Vamos trabalho aproveitar- né? Bom. Vamos aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos, nossos patrocinadores. Vilarejo Conceito, a boutique de acabamentos, que é a nossa parceira de vida de obra também, né? Vida Que de obra, trabalha com a acredita gente. aqui no podcast e está com a Isso. gente nesse projeto. É, né? Há um ano aqui, né, patrocinando a gente, Verdade. acreditando, né, que é sucesso, tá? Ainda mais essas feras aqui é sucesso. Com esse propósito, né, de compartilhamento de informações, de experiências. Muitas pessoas assistem, se identificam e gostam. Então, obrigada, Vilarejo. É isso aí. E meio que tá acabando o tempo, Sim, né? felizmente. Vocês querem deixar alguma consideração a mais? Alguma despedida? Acho que só agradecer mesmo pelo convite, né, assim, a oportunidade de mostrar a importância da gastronomia, arquitetura e essas equipes eu tô boba. multidisciplinares. Assim, Temos com tanto muito que detalhe. trabalhar. Como que é? Muita Eu coisa. também queria agradecer, porque isso é como eu trabalho muito com consultoria, como eu fico muito, e às vezes, os arquitetos, e eu queria até agradecer muito os arquitetos que eu trabalho, que entendem, né? Eu converso, às vezes eu marco reunião sem o contratante com o arquiteto, justamente Pra para eles mostrar o que você entenderem, precisa. né, o que eu preciso. Os arquitetos me ligam, falam, Vicente, eu preciso disso, o que você precisa? Então, é uma forma de trabalhar junto mesmo. E para que o estabelecimento dê certo, porque sem isso, sem esse vínculo, sem esse link, não dá certo, gente. Sim. Não dá para fazer um Não restaurante dá, só não dá. com o Vicente, nem só com os arquitetos. Não dá. Assim, né? Não Não dá. dá. Tem que ser uma coisa... Equipe multidisciplinar. Acho que assim, Multidisciplinar. o resumão é isso, a importância de ter o cozinheiro, não um chefe, assim, o cozinheiro responsável junto com o arquiteto e todo o restante da equipe. E, lógico, o gestor, o empreendedor, porque ele que vai, no final das contas, realmente decidir. Mas cadê o poder Sim. de persuasão, de explicar a importância Verdade. de cada uma das coisas, Sim. tanto do arquiteto quanto do cozinheiro, né, para o Letícia sucesso fala do muito bem, né, empreendimento. gente? É muito Eu falo muito linda, rápido. Gente, ela não queria falar, ela estava com tímida. Quando eu falo, eu falo muito rápido. É um trabalho em conjunto, né? Não, e é bem legal que vocês falando, você vê a dificuldade que é, porque é o que você fala, a gente vê Masterchef. Muito A gente fácil, acha né? que é Fazer uma muito receitinha. fácil, né? Ali, assim. Muito fácil não, porque eu não sei fazer um Mas arroz. Então, assim, Masterchef não eu é super realidade valorizo de a nada. profissão de vocês, porque Você eu não sei precisa ir lá nada. no Vicente Maia. Então, é difícil. Mas É. tem jeito, né, gente vai. Lelê? Um dia, assim, se ensinar direitinho. Ela já tentou também me ensinar. Mas É dá, muito né? difícil. Se tiver... Todo mundo consegue, basta... É, né? Todo mundo pode. Mas eu agora já entendi tudo. Eu acho que é a logística da minha cozinha que não Tem facilita. alguma coisa errada, a sua triangulação É. não está funcionando. É a altura, porque eu sou baixinho. Acho que tudo isso deve, né? Influenciar. Tem uma explicação. A cara do É a Vicente. cara de pau, né? Não, mas eu vou lá no espaço do Vicente. Vamos lá, né? Vamos Temos sim. que ir. E é legal, assim, eu fiquei encantada, assim, e surpresa também, com tantos detalhes, tantas coisas que... Foi muito Casadinho. Muito obrigado, perfeito, gente, então, pelo o cozinheiro convite. gastronomia. Passou rápido. bom. Passou rápido, rapidinho, né? Muito rápido. Você tem uma roupa para deixar aqui pro pessoal seguir? Vocês O meu é chefe.vicente.maia, mas eu já queria aproveitar e falar que a gente está abrindo um outro Instagram, que é Experiências Vicente Maia, onde vai estar mais voltado para as informações do espaço. Então, para ter uma leitura mais fácil das aulas, dos produtos, dos serviços ligados ao espaço. E já tem esse... Vai ser hoje. Então, ó. Então, de primeira mão. Quando tiver no ar o podcast, já vai ter. Já então. vai ter. Aí a gente Então, coloca aqui embaixo da telinha pro pessoal Isso. na seguir. legenda já coloca Vai o ser arroba. hoje. Ah, Era para ser bacana. hoje de noite. Vai ser hoje de noite. maravilha. Obrigada, Vicente. Estamos encantados com o seu trabalho. A gente já conhece, que a gente vai em várias degustações das lojas, a gente adora.
Te aproveita e Lelê, linda, gente. Ela é minha comadre, minha madrinha do meu filho. Olha tá, só, gente, que delícia. Amiga de adolescência. De adolescência. Muita coisa. Letícia, eu sou muito fã de Letícia, Topíssima, sabia? Letícia, né? pra mim, é Lelê. uma das meninas mais inteligentes que eu Começou, já pode cortar, acabou. Não, mas acabou. isso eu tenho que falar. Que Só passaram na entrevista, universidade, ela é uma das professoras mais inteligentes e com mais alto gabarito. A UFRJ está muito bem servida com a Letícia. Tá mesmo. Quem eu tive de Parabéns. professor, né? Gente, Muito obrigada de mais uma vez. Para você que está assistindo a gente, siga a gente lá no Arque Pode Tudo, em várias mídias digitais, Exatamente. Spotify, a gente nunca lembra tudo. Spotify, Amazon Music, Google Play, né? Gente, é sério, não deixem de curtir, tá? Isso é importante pra gente, de Isso. comentar, de No movimentar. A gente espera por isso e agradece muito vocês estarem aqui conosco até esse momento, tá? E até o próximo E programa. até a próxima. Tchau, Beijo, tchau. tchau.